Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Adalto Silva. Eu quero deixar para você, aqui nesse momento, uma palavra sobre dons espirituais. Há muitas pessoas que têm muita dificuldade com respeito ao uso correto dos dons espirituais. Tem pessoas que desconhecem totalmente os dons espirituais que são descritos na palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, poder estar deixando uma palavra teológica ao seu coração, te ajudando a compreender um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre as Sagradas Escrituras. No capítulo 12 de 1 Coríntios, o versículo 8 ao 10, nós temos aqui uma descrição acerca dos dons espirituais. O apóstolo Paulo, ele disse, porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Nós podemos observar que Paulo, ele escreve essa primeira carta à igreja de Corinto. Nós temos aqui Paulo fazendo uma descrição para nós acerca dos dons espirituais. Todo o capítulo 12 de 1 Coríntios, do versículo 1 até o versículo de número 11, Paulo, ele está nos falando com respeito aos dons espirituais. Existe pelo menos 3 classes de dons na Bíblia Sagrada. Por exemplo, dons de serviço, os dons ministeriais e os dons espirituais. E os dons espirituais que são descritos aqui nesse texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12, é muito importante nós termos um conhecimento com respeito ao uso correto, propósito desses dons, quais são esses dons, e compreender o que Paulo está dizendo com respeito ao que são os dons espirituais. Essa palavra dom espiritual é uma palavra que vem do grego, a palavra carisma, e significa presente, significa graça, significa favor. Então, os dons espirituais é um presente de Deus, é uma graça de Deus, é um favor de Deus que é dado aos teus filhos, aos teus servos, né? Que através do Espírito Santo concede esses dons espirituais para as pessoas. Observa que os dons espirituais descritos em 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 8 ao versículo de número 10, são 9 dons que são descritos nesse texto. A palavra da ciência, a palavra da sabedoria, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, dom da profecia, dom da fé e os dons de cura divina e o dom da operação de milagre. Então, veja bem que nós temos aqui descrito pelo apóstolo Paulo 9 dons espirituais. Esses dons espirituais, eles podem ser divididos em 3 grupos. O primeiro grupo nós chamamos de dons de revelação, onde nós podemos perceber que o dom da palavra da ciência, o dom da palavra de sabedoria e o dom do discernimento do espírito, a operação desses dons irá manifestar as revelações de Deus, a revelação divina. O que é o dom da palavra da ciência?
é uma capacidade dada pelo Espírito Santo a alguém, na qual, através deste dom, é revelado coisas que estão ocultas e escondidas. Isso é o dom da palavra da ciência. O dom da palavra da sabedoria é uma capacidade também dada pelo Espírito Santo a uma pessoa, para que através dessa direção dada pelo Espírito Santo, com essa sabedoria ele possa resolver problemas, situações adversas relacionadas ao ministério e à obra de Deus. E o discernimento de espírito também é uma capacidade dada pelo Espírito Santo a uma pessoa, para ele poder discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Um segundo grupo é os dons de inspiração. O dom de variedade de línguas, o dom da interpretação de línguas e o dom da profecia. E esses dons, eles vão manifestar a inspiração, onde a pessoa que tem esses dons, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai profetizar, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar em variedades de língua, inspirada pelo Espírito Santo, eles também vão poder ter a interpretação de línguas. Um outro grupo também relacionado aos dons espirituais são os dons de poder. Nele estão listados o dom da fé, está listado os dons de cura e o dom da operação de maravilha. O dom da fé é uma capacidade dada pelo Espírito Santo também a uma pessoa que, através dessa fé, essa pessoa é capaz de fazer proezas através do poder do nome de Jesus sendo exercido através do dom da fé. Os dons de cura divina, dentre esses 9 dons, é o único dom que aparece a palavra dom no plural, dons de cura, porque esse dons faz menção de que Deus, através do Espírito Santo, ele é capaz de curar qualquer tipo de enfermidade, porque não existe enfermidades que Deus não pode curar. E o dom da operação de milagres, ou dom da operação de maravilhas, está relacionado à capacidade dada pelo Espírito Santo a alguém, para que através desses dons opere milagres, coisas sobrenatural, aquilo que foge do entendimento da medicina. Quando nós falamos desses dons de poder, é importante a gente ter em mente qual que é a diferença entre os dons de curar e o dom da operação de milagre. A diferença é simples. Os dons de cura, normalmente, Deus pode usar alguém através deste dom e a cura ela não acontecer de forma instantânea. Enquanto que o dom da operação de milagre é aquilo que acontece de forma instantânea. O Espírito Santo pode usar e essa pessoa pode receber o milagre instantaneamente, imediatamente. Não é o mesmo que acontece com quem tem um dom de cura. Eu posso orar para uma pessoa enferma aqui agora e daqui 2, 3 dias essa pessoa ser curada daquela enfermidade. Então a gente observa que o apóstolo Paulo, ele trata desses dons espirituais no capítulo 12 de 1 Coríntios, do versículo 8 ao versículo 10, porque os dons espirituais, eles são uma dádiva de Deus, são um presente de Deus, uma graça, um favor de Deus, concedido a todos aqueles que desejam ser usados através desses dons espirituais. Nós podemos perceber que o motivo pela qual o Senhor ele tem dado dons à igreja tem um propósito. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreveu para a igreja de 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 12, e ele disse que vós que desejais dons espirituais, procurais superabundar neles para edificação da igreja.
Não é errado a gente orar, buscar esses dons espirituais, porque Paulo disse que esses dons espirituais, eles são concedidos a cada um para aquilo que for útil na obra de Deus, no reino de Deus. Mas eu vejo aqui alguns propósitos com respeito aos dons espirituais. E o primeiro propósito da igreja desejar buscar amadurecer com respeito ao uso correto desses dons espirituais é para trazer a edificação para a igreja. Paulo fala isso, que vós que desejais dons espirituais, procurais superabundar neles, amadurecer neles, para que a igreja seja edificada. A igreja ela é um corpo e nós somos os membros desse corpo e nós precisamos sempre estar edificando uns aos outros. E o Espírito Santo, ele concede esses dons espirituais para a sua igreja, para que haja a edificação desse corpo. Um outro propósito também desses dons espirituais no meio da igreja é para exortar a igreja, é para também consolar a igreja. Então, esses dons espirituais também, eles podem ser usados para esta finalidade, para que a igreja seja exortada, para que a igreja seja consolada, confortada pelo próprio Espírito Santo. Um outro propósito desses dons espirituais também, capacitar a igreja para fazer a obra de Deus com poder e com autoridade. Então, talvez você que tem desejado esses dons espirituais, continue orando, buscando da parte de Deus, porque o Espírito Santo, ele quer entregar esses dons espirituais para a sua igreja, para que a sua igreja ela seja edificada. Eu espero poder ter contribuído para o seu crescimento, para o seu conhecimento, nessa palavra rápida aqui com respeito aos dons espirituais, e que Deus te abençoe e que você tenha um grande esclarecimento da parte do Espírito Santo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.